Boa tarde, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 14, né? 14 de maio de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, Pai, que vai estar ouvindo a ministração dessa palavra, Pai, no momento de João 3:30, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 2, os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor do monte Gesir. Vamos lá? Aleluia! Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Deus, eu te peço que o missionário Nadir Albano desapareça e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareçam. Porque o objetivo do canal é simplesmente pegar a tua palavra em tempo, fora de tempo, como ela é pura, simples, viva, eficaz, verdadeira. Senhor, que a tua palavra possa alcançar pessoas no mundo inteiro, Pai, porque a tua palavra é verdadeira. O evangelho do Senhor, quando o Senhor Jesus deu uma ordem, de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, que você possa estar alcançando, levando, Pai, pessoas, Pai, a serem salvas pela tua preciosa palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Diz assim, ó. A palavra do Senhor diz assim: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor do monte de Si. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessa montanha, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú. Diz assim no 4. Ao povo: vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Si. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês a parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé, né? Mas por quê? Porque a gente sabe. Vamos continuar, vamos lá. Vocês lhe pagarão com prata e comida que comerem e água que beberem. Ok? Uma ordem de Deus. Aí vamos continuar. Porque a gente sabe aqui Esaú e Jacó, tá? Então, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês na sua jornada por este grande deserto. Deus tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Deus deixa bem claro, eu estou com vocês, não tem faltado nada, né? Então, eu tenho abençoado, então fiquem em paz. A gente sabe que havia uma hostilidade entre Esaú e Jacó. A gente sabe por causa da primogenitura, né? Tudo que houve, né? Como eu posso dizer? Entre os dois, depois o perdão ali, deu, Jacó teve um encontro no Vale de Jacó, o nome dele mudou para Israel, e aí tem toda uma história, né? E a gente vê que o povo ali, os descendentes de... Então, quando o Senhor manda que Moisés, né, passar pelo lado de fora de Edom, de Moabe, de Amon, por causa dos parentescos consanguíneos ali daquele povo, né? Os Edomitas, os Moabitas, os Amon, porque assim, eles tinham, né, eles eram consanguíneos com o povo de Israel. Então, era uma ordem, né, parentesco bem junto, né? Então, daquele povo não, tá? Mas dos amorreus, dos jebuseus, dos demais sim, tá? E vamos... Agora, o que tivesse a mão dos amorreus, os demais, eles poderiam pegar, tá bom? Agora, a gente lendo aqui, estudando, diz assim: assim passamos ao lado dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Sir. Saíamos da rota de Araba, de Eleate, de Ezion-Geber, voltemos
e fomos para a rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois entregam a região de Ar nos descendentes de Ló. Então Deus, não, Ló também não, Ló não vou dar, tá? Os moabitas, olha que coisa linda, descendentes de Ló, né? Mesmo assim, Deus teve cuidado do incesto. Então Deus mostra, né, a localidade ali desconhecida e Deus, ele tem todo o cuidado, né? Que é os moabitas, tá? Aí, antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte, numeroso, alto, como os Eniquins. Como os Aniquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Então, tinha toda uma história, todo um contexto, sabe? De gigante, esse negócio de gigante, né? Aí diz assim no 12: também em Síria antigamente habitavam os horreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu, né? Então, havia toda uma história, um contexto, né? Então, ele contando aqui também, em Síria antigamente habitavam os Oreus, quer dizer, desculpa, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levante-se, atravesse o vale de Zered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Berneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia dito, tá? 38 anos. Então, 38 anos passou, né? Porque Deus havia dado uma ordem, né? Que ali que não, né? Que eles não iam morrer todos eles até somente ficar as crianças, tá? E foi realmente o que aconteceu. Aquela geração, né? Conforme Deus havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão. Detalhe, depois que todos morreram, né? É muito interessante que Deus, ele vai, depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois, os Amonitas, não seja hostil a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu os entreguei aos descendentes de Ló. Então, de novo, Deus falando a mesma coisa, tá? Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, e que ali habitavam no passado. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos, altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Então, houve tipo uma guerra, né? E eles foram tomar conta dessa região, né? Passaram a fazer parte dessa região aqui, que eram dos Azumitas, né? Como os Enaquins exterminou os Amonitas, os expulsaram e estabeleceram em seu lugar. No 22, o Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vinham de si, quando os Amonitas e o povo de Esaú, tá? Quando vieram de si. Deus aí tinha um cuidado com esse povo, né? O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vieram de si, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até o dia de hoje, tá? Você vê que todo povo esse povo aqui faz parte da aliança, né? Da história ali de Deus. Foi o que também aconteceu aos aveus que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas vindos de Cafitor os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Então, a gente vê que é toda uma história, né? Uma história de anos que vem. Então, assim, e Deus, ele vem mostrando histórias de pessoas que estavam em terra, qual o povo, né? Que Deus vai, né? Permite que toma conta e que, vamos dizer assim, que eles sobrepõem em cima deles e passam a ser dono daquela terra, né? Então, e Deus, assim, ele mostra como
Ai, gente, como eu posso dizer? O cuidado dele com esse povo, né? Com a família de Ló, né? Com a família de Ló, com a família de Esaú, de Ló, com a família de Esaú. Então, Deus tinha todo o cuidado com esse povo, tá? Então, vamos seguir aqui a vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Vamos agora, através do ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele comece a ocupação em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Olha só, olha o que Deus faz. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. No deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Oferecendo paz e dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanta comida que comemos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar. Você vê? Então eles vão e pedem, né? Ó, por prata nos venderás tanto comida que comeremos como que beberemos. Apenas nos deixe passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em si, os moabitas que habitam em Er, assim chegaremos ao Jordão e atravessaremos a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Então, a gente vê um relato aqui, né, deles contando como que fizeram, né, os descendentes de Moabe e os descendentes de Ló, né? Então, eles vão ali, né, falar com esse povo, né, com os descendentes de Esaú, quer dizer, né, e ali, para atravessar o lado de Sé, e eles falam que eles só queriam água e comida, e eles dariam para estar passando, né? Então a gente vê o cuidado de Deus ali, né, para esse povo estar atravessando. E aí diz assim: mas o rei de Hesbom não quis deixar-nos passar, pois o Senhor os deu, ó, mas o rei de Hesbom não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo na mão de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você, Seom, e a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra deles, né? Então, Deus também endureceu o coração, né? Deus endureceu o coração do rei. Endureceu o coração. Então, você vê como que é, né? O Senhor me diz: estou entregando a você, Seom, e a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dela. Então, Seom saiu à batalha contra nós em Zaza com todo o seu exército. Mas o Senhor, nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, ele e seus filhos e todo o seu exército, né? Então, ele tá falando aqui o que Deus fez, né? Você tá vendo aquela flor ali atrás amarela? Foi minha filha que me deu de presente de aniversário. Olha que linda. Segunda-feira, ela me deu. Dia 12 de maio, que foi meu aniversário. E aí, diz assim, cadê? Mas o Senhor, nosso Deus, entregou a nós e os derrotamos, e ele aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e os destruímos totalmente, matando homens e mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo da cidade que conquistamos. Então, Deus não permitiu que nem as crianças sobrevivessem. Desde Aroé, junto ao ribeiro de Arnon e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidades de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo, né? Ó, o Senhor, o nosso Deus, nos entregou tudo. Somente da terra dos amorreus vocês não se aproximarão. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Jaboque, né? Foi onde Jacó teve o encontro com o anjo. Então, você vê uma instrução aqui de Deus, né, para com o povo de Israel, né? Então, a igreja, eles tinham que seguir o detalhe. Então, isso é muito importante, né? Porque Deus sempre deixando claro que ele é um Deus de detalhe. Deus abençoe vocês e que Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém? Deus abençoe, fiquem na paz.
Ai, outra coisa que eu queria falar, queria deixar aqui um feedback aqui. Quando eles falam que, como é que se diz, gente? Da parte do rei aqui, que Deus tornou o coração dele obstinado, eu lembrei, sabe de quem? No 30, tá? E tornou ele obstinado do espírito, endureceu-lhe o coração. Eu lembrei de quem? De Faraó, né? Pra quê? Pra Deus dar vitória depois, né? Tem coisas que a gente não vai entender agora, a gente vai entender depois. Situações que a gente passa, a gente fala, meu Deus, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui, né? De situações que a gente passa, que Deus permite que a pessoa fique com o coração endurecido para lhe dar a vitória pra gente depois. Não sei como. Eu sei que tem hora que a gente tá na cova do leão, né? Então, são situações que pessoas, né? Com situações que nos acontecem para o nome do Senhor ser glorificado, como foi ali no povo de Israel, tá bom? Não tenha como derrota situações que você passa, porque você não é aquilo que o homem diz que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é. E no Senhor Jesus você é mais que vencedor. E o povo do Senhor, o povo de Deus aqui, o povo de Israel, estava seguindo as diretrizes que Deus havia dado para eles, né? E foram muitas, né? Então, vocês podem tomar posse dessa cidade, do povo de Esaú, vocês não podem pegar, da família de Ló, vocês não podem tomar terra. Então, assim, era Deus mostrando que eles só iam até onde Deus queria. Deus abençoe e fique na paz, tá bom?